CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. Rede de ensino. São 9 horas e 24 minutos. Como nós anunciamos, está aqui conosco nos estúdios da CBN o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, a quem a gente agradece a gentileza de aceitar o convite de falar com a CBN. Bom dia, secretário. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes aqui da CBN. Sempre um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo. Pois é, 2019 chegando aí ao seu final e a gente convidou o secretário para a gente falar sobre diversos temas hoje aqui na CBN. Secretário, eu quero ressaltar aqui nesse início que essa semana o senhor recebeu a encomenda da Ordem do Mérito Industrial. E quando a gente fala em indústria, o Mato Grosso do Sul tem recebido vultuosos investimentos, tem se transformado aí num polo de desenvolvimento industrial. E eu coloco aqui, inclusive, a Costa Leste como o principal polo do estado. Parabéns pela comenda e o Mato Grosso do Sul de portas abertas, então. Sem dúvida, esse é um trabalho que de muitas mãos, na verdade, né? Eu aproveito a oportunidade para compartilhar esse mérito com muitas pessoas que auxiliam no dia a dia, na trajetória que a gente tem de buscar um ambiente cada vez mais competitivo para atração de negócios, para atração de indústrias, de empresas. A gente tem um estado grande em área, muitos recursos naturais, uma infraestrutura boa, positiva, poucos consumidores. A nossa população é pequena. Então, nós temos uma capacidade de transformar todos esses recursos naturais, industrializá-los e atingir os mercados consumidores em escala, seja no Brasil, seja para fora do Brasil. E é o que nós estamos conseguindo fazer, criando esse ambiente favorável para a instalação dos negócios. Como você falou, a gente lembrar que nesse ano os diversos empreendimentos de porte que chegaram no Estado, chegaram com uma perspectiva muito positiva. Né, como se instalou ali em Dourados, agora recentemente a Greenplac também, a Asperbras, né, que já é um processo de construção e de ampliação, Três Lagoas, recentemente ouvimos aí o anúncio da Suzano na compra daquelas áreas em Ribas do grupo São Gabriel do Oeste também, um polo São Gabriel, né? Empresas já aqui instaladas, ampliando e aumentando o seu parque industrial. Então, nos compete criar esse ambiente. Né? E o que é esse ambiente? É uma boa política fiscal, né? Um pacote que foi aprovado ano passado, o FADEF, com todo, e Mato Grosso do Sul tem uma lei referência. O DF, por exemplo, copiou ipsis literis a lei do Mato Grosso do Sul. Ela é muito competitiva. Ela dá segurança ao investidor de que ele vai ter, num perfil de tempo, uma condição favorável e olha, né, para os atores principais do governo que tem relacionamento com essas empresas, uma confiança grande para poder agilizar, né, a já natural burocracia brasileira de uma maneira geral. E a gente tem buscado, a junta comercial dando um show em termos de digitalização, rapidez, velocidade com que se dá esse retorno, as licenças ambientais com responsabilidade, mas dando retorno rápido também. E aí temos que lembrar lá de trás, quando a gente fala vamos juntar meio ambiente com desenvolvimento, fazer o desenvolvimento sustentável, essas coisas começam a aparecer. E aí está de parabéns o Mato Grosso do Sul, que ganha muito com a vinda dessas empresas e ativam pequenos negócios, serviço, comércio, hotel, restaurantes, e nos traz também uma responsabilidade muito grande em infraestrutura. Né? Nós temos que estar atento aí às novas rotas, a estradas, a todo esse conjunto de obras que nós temos obrigação de fazer para gerar essa capacidade competitiva. Falando em capacidade competitiva, em novas rotas, etc., Mato Grosso do Sul estreou aí com êxito no primeiro leilão de concessão de rodovia estadual, que foi realizado agora no mês de dezembro, secretário. Foi a MS 306, foi um sucesso, era o que o governo esperava? Tem novas possibilidades, de novas transações? Leilão é leilão. A gente nunca tem muito bem a dimensão do que pode acontecer. Agora, o que a gente tinha de confiança? Projeto muito bem construído. O projeto foram 3 anos de maturação, de um entendimento em relação à modelagem, à governança, à confiabilidade que nós tínhamos que transmitir ao mercado. Por isso levamos esse projeto para a Bolsa de Valores, para a B3 em São Paulo. Os players todos. Coincidiu com um bom momento do país,
do ponto de vista econômico. Então, não é só uma questão do bom projeto, é o bom projeto e um mercado com apetite. Essas duas coisas fizeram com que a gente tivesse, no nosso entendimento, um sucesso fantástico na concessão, porque nós não sabíamos se iria ter uma outorga positiva, boa ou equivalente ao que seria o projeto, e ela superou essas expectativas, mostrando que o mercado ganhou muita confiança no projeto e nos atores que estão em torno desse projeto. O grupo, né, são 5 empresas que formaram o consórcio chamado Way 306, e eles vão pagar 605 milhões de outorga ao longo dos 30 anos, 19% agora, são 115 milhões, que vão direto para investimentos, não é recurso para custeio, tem que ser aplicado em investimento, e ao longo da concessão, o valor anual percentual dessa outorga ele pode ser usado para calibragem da tarifa do pedágio. Tá. Então, é um modelo bastante interessante, moderno, atual, e que eu tenho certeza que vai atingir o nosso objetivo principal, que é proporcionar qualidade de tráfego, de trânsito, segurança para todos os usuários da 306. Mas não é só esse projeto, não. A gente vai falar em PPP, nós temos também projetos prioritários aí, das parcerias público-privadas, que inclusive o governo levou até para a B3 também e ofereceu aí ao mercado. Um dos projetos que eu gostaria que o senhor abordasse é o de saneamento, da universalização do saneamento em Mato Grosso do Sul, que pode ser um dos estados aí, exemplo para o país. Esse é desde o início também do governo, a gente vem trabalhando e amadurecendo esse projeto. Eu, como presidente do Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas, na semana passada nós aprovamos toda a modelagem desse projeto, que é uma concessão administrativa, uma parceria público-privada para a Sanesul. Passou pelo Conselho de Administração da empresa, passou agora pelo Conselho Gestor, que nós finalizamos o modelo, e isso vai ao mercado agora no início do ano. Está absolutamente maduro, pronto. A ideia é que em 10 anos tenhamos universalizado o esgotamento sanitário do Estado. Pra você ter uma ideia, a gente demoraria algo em torno de 40 anos para fazer isso com recursos próprios, seja da empresa Sanesul ou do próprio Estado colocando, e a gente vai antecipar para 10 anos tendo universalizado, que é uma coisa inédita no país. E talvez uma das ações mais transformadoras que a gente possa ter, porque ela impacta diretamente na qualidade de vida daquele cidadão que tem renda baixa, que está muitas vezes num espaço, né, que não tem condição de chegar ao saneamento, e nós vamos fazer isso acontecer. Saúde é consequência direta de um projeto como esse. Vamos falar da Infovia Digital, que também é um projeto que está em andamento, que prevê investimentos aí até de 800 milhões de reais em investimentos. O objetivo do governo com esse projeto seria estruturar o programa do Estado Digital Inteligente. Como é que vai funcionar? A ideia é que assim, a gente ainda tem muitas cidades no Mato Grosso do Sul com dificuldade de acesso digital, né? E tão importante quando uma estrada ligando uma cidade à outra é a capacidade em banda larga, com rapidez, com qualidade, com segurança. E essa estrutura ela foi feita para que a gente possa, junto com um parceiro privado, montar essa situação de levar para cada cidade do Mato Grosso do Sul uma rede de fibra ótica para que a gente tenha essa banda larga. Vamos falar mais sobre ela logo depois do repórter CBN. De volta a conversar com o secretário Eduardo Rido, secretário de Governo e Gestão Estratégica. Secretário, recentemente o governo enviou para a Assembleia um pacote de medidas que acabaram culminando em alguns protestos, em algumas ações e manifestações no Estado. Uma delas tratou da questão do Fundesul, alguns professores também, os representantes também manifestaram lá na Assembleia Legislativa principalmente. Foi importante, foi necessário para o Estado, nesse momento, esse pacote? É fundamental, Otávio. Aí vamos falar de alguns deles, né? O Estado, a gente está vendo aí na televisão, na mídia, todo dia, quem vai pagar e quem não vai, 13º. A gente está vendo os estados fecharem o ano sem condição mínima de cumprir os seus compromissos. E você tem 2 caminhos, né? O primeiro é interno. E aí quando fala assim, protestos por causa da Previdência, protestos às vezes por causa de professores. Vocês viram a notícia ontem, eu vou dar um dado para vocês. O Estado de São Paulo deu um abono no final de ano agora de 14% para os professores. Você sabe para quê? Para chegar ao final do ano, tendo pago o piso salarial de R$ 2.500 quase para o professor, para não pagar menos que o piso.
Então ele deu 14% para chegar ao piso no pagamento de 2019. Tá. Nós estamos pagando quase 3 vezes isso. Se você pegar, o nosso professor ganha 6 mil e poucos reais. Ah, mas o nível básico, não tem mais professor sem formação. É 4 mil e alguma coisa. Nós estamos pagando 50% acima desses 4 mil, vai para 6 mil reais o salário do professor. Então nós pagamos 2 vezes e meia, quase 3, do que o estado de São Paulo. Então a gente tem que fazer uma análise. E não estou achando ruim, eu acho que é uma categoria que merece muito receber. Agora, tem dinheiro? Tem recurso? Nós vamos pressionar mais, estamos falando aqui das indústrias. Existe um pacote fiscal que o Estado deixa de receber. Porque você troca ICMS por emprego. Se não tivesse, não teria nem a indústria. Então é um equilíbrio numa administração que é extremamente complexa. Previdência. Bora. A gente tem um déficit de 1,4 bilhões de reais por ano. Nós estamos vendo o Brasil discutir a Previdência há 30 anos, sabendo que nós iríamos chegar nesse momento. É o governador que está no exercício do mandato, ele pegou a possibilidade da PEC nacional, feita pelo governo Bolsonaro, e trouxe para o estado de Mato Grosso do Sul. A Assembleia teve coragem de fazer esse enfrentamento, pensando no estado, não no governo, não nesse ano que vem ou 2 anos, pensando nos próximos 20 anos. Porque nós temos que equalizar essas questões que são caras para a sociedade sul-mato-grossense. Então, todas essas medidas, mesmo que às vezes impopulares, elas têm um pano de fundo extremamente estrutural para poder fazer frente a um ambiente que até ano passado era de extrema crise econômica. O Brasil perdeu 7% do PIB em 2 anos. Foi a falência do sistema, não só produtivo, como público. O resultado está aí. Escancarado para todo mundo ver. O Mato Grosso sobreviveu a esse período tomando medidas duras. Não teve alternativa nem plano B. Tem que fazer um enfrentamento. Tem custo político, claro, mas faz parte de um processo que a gente tem que ter a responsabilidade da condução, né, do Estado, porque beneficia o conjunto da sociedade e não apenas categoria A, B, C ou D. A gente tem que pensar nesse conjunto e nesse equilíbrio. E é muito difícil fazer isso. Não é tarefa simples. Agora, o governador Reinaldo sempre teve no planejamento e nessa capacidade de, junto com os poderes constituídos, fazer uma discussão responsável sobre o Estado. Então, assim, é difícil? É difícil. Os protestos vêm, cada um que tem no seu quintal alguma alteração vai reclamar. Mas a gente tem a responsabilidade de ter que pensar no conjunto. O setor produtivo também reclamou bastante. O senhor considera que também estão compreenderam? Ou foi uma medida que o senhor considera que para o setor é importante para eles próprios também? Eu acho assim, como a gente falou, né? Em 2017 saiu o PIB, o crescimento do PIB brasileiro, o crescimento do PIB do Estado, 4 vezes mais. O Brasil cresceu 1,2% em 2017, dado oficial, o Estado do Mato Grosso do Sul 4,8%. Né? Isso significa o quê? Isso significa a nossa necessidade, que a gente estava falando aqui um pouquinho atrás, de infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura, nós atacamos o que dá trazendo capital privado, e veja o sucesso da 306 que a gente comentava, né? E ao mesmo tempo tendo que fazer um investimento na nossa malha de 8 mil quilômetros, pesada em termos de melhoria, em termos de pavimentação de rodovia, de manutenção das existentes não pavimentadas, em termos de acesso de regiões remotas. O Pantanal está sendo cortado por estradas que nunca tiveram em sua história. Eu conversava com um produtor da região de Inhacolândia, ele falou, pela primeira vez na vida, eu embarquei gado para ir para o frigorífico de caminhão. Recurso do Fundersul. Claro, recurso do Fundersul. A atividade econômica daquela região permitiria esse investimento? Sozinho, não. Então, é sempre uma discussão que a gente tem que fazer, e a aplicação dos recursos, né? Várias entidades participam, estão aí, absolutamente transparente, aberta, e está para quem quiser ver e conhecer. É lista por lista, obra por obra, acompanhamento por acompanhamento. A gente faz isso semanalmente, né, na secretaria, junto com a CEINFRA, junto com todos que estão envolvidos no processo, porque a gente quer celeridade, a gente quer que isso aconteça a contento, e a demanda é muito grande. Um outro exemplo, estávamos discutindo ontem, Porto de Murtinho, 4 portos em construção.
a ponte sendo Isso. licitada, o Paraguai andando a passos rápidos com financiamento A rota começando a da rota acontecer. bioceânica. 4 portos em Mutim tem contratação para exportação de soja agora, em março. 30 milhões para fazer a alça de acesso aos portos. Vai beneficiar quem? O conjunto dos produtores do estado. Soja hoje em Jardim, Guiá Lopes, Niuaque, pegando ali Antônio João, até perto de Maracaju, está mais valorizada do que de Dourados, que vai para Paranaguá. Pela proximidade. Né? Pela proximidade. Olha a inversão de eixo logístico, o que você está trazendo de competitividade. Então a gente tem que ter o senso, né, do desenvolvimento do Estado numa plataforma pensando para frente um pouco. Agora, óbvio, esse enfrentamento tem que fazer. O senhor, junto com o governador e o time todo do governo, percorreram todas as regiões do Estado com a ação Governo Presente. Qual foi a importância dessa ação, desse projeto, secretário? Uma das ações mais enriquecedoras que eu participei pessoalmente no governo, por poder sentar e conversar com cada um dos prefeitos junto com os vereadores, né, pensando o futuro. Foram 79 municípios, todos eles trazendo e colocando à mesa projetos de desenvolvimento regional, ou para o seu município, ou para a região, e que o governo está terminando a fase de catalogação de todos esses investimentos, com quantificação de valores, para definir um pacote para os próximos 3 anos, que vai ser anunciado no dia 6 de março, já tem data definida no evento com esses prefeitos, para que a gente possa, ao longo desses 3 anos, atacar aquilo que é prioridade para isso que a gente estava falando. O que é desenvolvimento regional, o que é estrada, o que é infra-urbana, absolutamente necessária. Isso vem junto com o pacote de saneamento, isso vem junto com a reforma das escolas que está acontecendo em vários municípios, vem junto com um programa de educação em tempo integral, né, que está acontecendo num projeto de, até 2024, ter 60% a 70% dos alunos da rede estadual de ensino em tempo integral. Uma das ações mais transformadoras, eu considero, que o Estado pode fazer no médio prazo, pensando no longo prazo. Vem junto com a finalização dos 6 hospitais em construção. O governador conseguiu garantir recursos para equipar, por exemplo, o Hospital de Três Lagoas, agora que integra até maio. É um volume expressivo de recursos, com apoio do secretário-geral, com apoio do ministro Mandetta, enfim, a bancada federal reunida em torno desses objetivos, a ministra Tereza passando também uma série de investimentos para a rodovia, para mecanizar pequenos produtores. Então, assim, a gente tem um Estado onde os atores políticos estão pensando no conjunto da sociedade. Agora, nem sempre é bem compreendido, é discutido, porque é complexo mesmo. E o nosso papel é esclarecer, discutir, falar e estar aberto aí a toda essa Como é que o senhor avalia a relação do governo com a Prefeitura de Campo Grande, com o município de Campo Grande? Como é que tem sido? Muito positivo, porque é uma relação institucional. No campo pessoal, o governador e o prefeito têm uma relação muito, muito boa, muito tranquila. No campo institucional, a gente procura atender Campo Grande naquilo que, somando esforços, é o melhor para o cidadão de Campo Grande. E assim tem sido feito. Uma série de obras de revitalização de infraestrutura em Campo Grande têm sido feitas em parceria. E assim que deve ser, porque quem ganha é o cidadão. Não há uma disputa de quem fez ou quem vai fazer ou quem deixa de fazer. A gente tem que pensar no cidadão. E o prefeito Marquinhos e o governador Reinaldo têm essa maturidade, têm esse entendimento e têm conseguido levar adiante uma ação proativa por Campo Grande, que deu origem ao nome Juntos por Campo Grande, porque esse é o motivo e é o espírito dessa união. Secretário Eduardo Rido, secretário de Governo e Gestão Estratégica. Muita gente considera que o senhor vai seguir os mesmos passos que o governador Reinaldo Azambuja, que foi candidato a prefeito de Campo Grande. Ele perdeu a eleição, mas o credenciou para a disputa do governo do estado. O PSDB, em 2022, deve ter, naturalmente, o desejo de continuar governando o Mato Grosso do Sul. Para isso precisa um nome. Eu faço a pergunta que muitos me disseram. Pergunta isso para o Eduardo Rido, por favor, Otávio. Eu pergunto ao senhor, existe um projeto do senhor, ou partidário, do senhor disputar a Prefeitura de Campo Grande no ano que vem? Otávio, eu sempre digo que a minha vida política, ela está vinculada a um partido, e eu sempre me coloquei como um soldado partidário.
de grupo, eu sou uma pessoa de grupo. Eu acho que os resultados eles são alcançados quando você tem, né, uma visão de médio e longo prazo e grupo para poder avançar nesses resultados. Eu estou muito focado no governo. Eu estou trabalhando muito para que a gente... parece que 3 anos é muito tempo, é muito pouco tempo, passa rápido e a gente tem muito a fazer. A sociedade do Mato Grosso do Sul cobra muito por isso. Eu acho que a eleição municipal deve ser discutida a partir depois do Carnaval. Até lá, eu continuo focado em buscar resultado, em construir esses projetos, em ajudar toda a equipe, né, a ter mais ação e celeridade, cada um nas suas áreas, é o meu papel. E eu não estou realmente pensando na política agora. Eu acho que no momento apropriado, depois do Carnaval, a partir de março, abril, esse debate ele começa a ficar mais acalorado em âmbito partidário, as discussões começam a acontecer e eu serei um soldado do partido. Se sente preparado, pelo menos, para debater essa questão, então? Está preparado, está pronto, está antenado com as necessidades que a capital tem? Com muita tranquilidade, né? Esses 5 anos aí de governo, ele traz bastante experiência na condução do dia a dia, e esse debate, para mim, é muito tranquilo. Que bom, tá aí então, bate-papo com o Eduardo Rido, secretário de Governo e Gestão Estratégica, secretário. A gente vai entrar aí num final de ano, o Estado, o país começa já, a Câmara Municipal para, a Assembleia para, o Congresso Nacional para, o governo também continua com os serviços básicos, mas a sua expectativa em relação a 2020 nas ações que desenvolve? Eu estou otimista, Otávio. Eu acho que 2020 o Brasil ele descola, né, do período muito ruim que nós tivemos na economia e na política também. Foi um período muito truncado em todos os aspectos. E eu acho que a sociedade brasileira fez uma escolha democrática, independente dos que gostam, dos que não gostam. Existe uma agenda para o país, a agenda está posta, está em andamento, com reformas estruturantes. A expectativa do importantes. senhor em relação a 2020, governo Bolsonaro, qual é? Positiva. Eu acho que a agenda do Brasil ela está posta de uma maneira positiva. Passou uma reforma da Previdência, discutiu-se uma reforma trabalhista que começou lá no outro governo, avançou agora. Está a agenda da reforma tributária, reforma administrativa posta, e isso é positivo. O Brasil precisa disso, né? Então, e a retomada do crescimento ela é nítida. Então, eu particularmente tenho otimismo com o rumo que nós estamos adotando. Taxa de juros nos valores que estão hoje, né, estimula o capital privado a vir para financiar projetos. Então, eu estou otimista que a gente vai ter um ano de 2020 positivo para o país, se conseguirmos avançar nas reformas necessárias. Isso é fundamental. Em 2020 falaremos mais sobre Mato Grosso do Sul, sobre Campo Grande e, com certeza, sobre política também. Muito obrigado por ter vindo, secretário. Eu que agradeço, cumprimentar aqui toda a equipe da CBN presente aqui e deixar um grande abraço aí para todos os ouvintes, em especial nessa época do ano. Um Feliz Natal, um ano novo cheio de harmonia, paz, saúde para todos e que a gente tenha um 2020 com muitas realizações, muito desenvolvimento, muitos projetos pessoais, individuais, dos cidadãos de uma maneira geral, que o Brasil tem jeito, está melhorando e o Mato Grosso do Sul está no caminho certo. Um grande abraço, tá? Eduardo Rido, secretário de Governo e Gestão Estratégica, conversando com a CBN. Essa entrevista vai estar disponível logo mais no nosso site, cbncampogrande.com.br, para você rever e compartilhar também. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. Rede de Ensino.